Diz assim, Provérbios 16, 32. Repita bem forte comigo: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar o quê? Poxa vida, a paciência, a constância. Tem pessoas que são inconstantes, tem pessoas que são impacientes para tudo, elas querem tudo para já. E pode prestar atenção, as pessoas estão sendo treinadas para serem impacientes. Elas te mandam uma mensagem, elas querem que você responda imediatamente. Se você não responder imediatamente, já tem um problema grave, sim ou não? As pessoas querem as coisas, como me ensine hoje, em 3 minutos. A constância, a paciência é mais poderosa do que o guerreiro, do que ser um guerreiro. Ter autocontrole, mais vale controlar o seu espírito, ter autocontrole do espírito, ter autocontrole de si próprio, do que conquistar uma cidade. Isso é forte, sim ou não? Você pode prestar atenção, tem muitas pessoas que dizem: eu sou guerreiro, eu conquistei uma cidade, eu conquistei um casamento, eu conquistei um carro, eu conquistei fama, eu conquistei. Do jeito que conquistou, perdeu por causa do seu desequilíbrio, por causa da sua falta de domínio próprio. Perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, perdeu credibilidade, perdeu o nome, perdeu tudo, por causa do descontrole emocional. Então, primeiro, o domínio próprio, controlar a si mesmo, é uma virtude do Espírito Santo, não para você controlar os outros, e nem para você aceitar ser controlado e dominado por ninguém, mas para você ter o controle da sua própria vida. Em Gênesis fala assim, que Deus, ele criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou os animais, criou tudo. Depois ele criou os homens e disse, criou o homem e disse: domine sobre tudo. Domine sobre os animais, domine sobre a terra, domine sobre tudo. Mas primeiro ele tem que dominar a si próprio. Para dominar as outras coisas, ele precisa dominar a si próprio. E dominar a si próprio, vou dizer para você, começa, você dominar aqui, você dominar a sua mente, você dominar, ter autocontrole dos seus olhos, ter autocontrole aqui, dos seus ouvidos, ter autocontrole aqui, da sua boca. Isso é difícil, hein, pastor? Pois é, por isso que a vida de muitas pessoas ela está comendo daquilo que ela fala, da semente que ela planta com a boca dela. Você ter autocontrole do seu coração, você ter autocontrole do seu intestino, seu estômago, você ter autocontrole de tudo, pessoal, até da genitália. O problema do mundo, a maioria do problema do mundo está por causa da falta de controle disso daqui, daqui, principalmente daqui também. Isso daqui é fatal. Pode prestar atenção. A maioria dos casamentos são destruídos por causa da falta de autocontrole disso daqui, da genitália. Não tem o domínio, não tem o controle. 43% dos lares são governados por mulheres, porque os homens não têm o controle sobre a sua genitália. Quantas pessoas infectadas
tem esse vírus chamado vírus da AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível. Quantas pessoas doentes? Antes morria muita gente por causa disso. Hoje não, porque hoje tem tratamento, tem o coquetel. Mas quantas pessoas estão aí infectadas e infectando outras pessoas porque não tem o controle sobre o seu piu-piu, ou a sua vagina, o seu órgão genital? Quantos homicídios por pessoas que não têm o controle sobre sobre a sua? Olha como é grave, pessoal. Olha como é sério. Quantos adultérios, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas afundadas na pornografia, por exemplo. Pornografia é algo que só traz destruição. 40% do tráfico na internet é pornografia. 40% é pornografia. Estava vendo uma reportagem do como que chama lá o líder da Igreja Católica? Como que é? Não é ancião que chama, como que é? É o Papa. O Papa dando uma entrevista falando que no convento as pessoas estavam vendo pornografia. Homens, mulheres, no convento, dentro do convento. Tem uma estatística agora, assim, feita lá nos Estados Unidos. 70% dos pastores dos Estados Unidos, nesse último mês, viu pornografia. Você viu pornografia esse mês? Esses últimos 30 dias, 70% dos homens de Deus, dos pastores americanos, eles viram pornografia. E aí você não sabe o estrago que isso faz na cabeça de uma pessoa. Uma pessoa que vê pornografia, ela não respeita ninguém. Primeiro, ela não respeita o seu cônjuge. Ela não respeita as pessoas. Ela olha as pessoas com aquele olhar pornográfico, aquele olhar imoral, aquele olhar profano. Ela vê dessa forma todo mundo. Ela não respeita ninguém. Ela só traz sofrimento para a vida dela. Quantas pessoas que elas não conseguem ter intimidade com o cônjuge, a não ser vendo pornografia. Não funciona se não tiver pornografia. Aí você acha que ele está fazendo intimidade com a esposa, com o marido ou com a mulher lá do filme? É mais fácil fazer com a mulher do filme, né, pessoal? Ela está sempre bonitona, assim ou não, maquiada, lindona, o corpão, do que encarar a esposa, do que encarar o maridão, né? Que só dá problema, muitas vezes, que tem aquela personalidade difícil, então é mais fácil correr para a pornografia, né? Só que isso só vai trazer destruição para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Então, o que eu quero dizer com isso? Pastor, 40%. Hoje é muito fácil, qualquer pessoa pode ver num celular, numa televisão. A sensualidade está em todos os lugares. A imoralidade está em todos os lugares. Só que isso aí destrói a sua comunhão com Deus. Isso aí destrói a sua família. Isso aí destrói a sua vida. Então, só de você ter autocontrole. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não têm controle sobre a sua genitália. Só de você assumir esse controle, você já vai evitar muitos problemas na sua vida. Você já vai evitar muito sofrimento na sua vida. Aí depois, começa de cima para baixo. Começa de baixo para cima. Tendo o controle da genitália, tendo o controle do intestino, tendo o controle aqui do estômago. Coloca o próximo versículo, por favor. Que diz assim, repita bem forte comigo. Por isso, até o passarinho veio ouvir a palavra hoje,
O passarinho veio e tem muita gente que não veio. O passarinho está com mais fé do que muita gente, hein? Ó. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atava. Vamos juntos, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados. Por quê, pessoal? Pela gula, pelo estômago, pelo intestino. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Eles morreram por causa disso. Porque a gula é pecado. Eu quero que você entenda assim, ó, que nós temos que comer para viver. E não viver para comer. E nem comer para morrer. Tem gente que vive para comer e ele come para morrer. E isso atrapalha a sua vida. Isso impede você de deslanchar em muitas coisas. Outro dia, eu fui fazer uma viagem e eu coloquei combustível no meu carro. Eu coloquei num posto, não vou falar o nome, nem vou... Mas eu coloquei combustível num posto. Aí, inclusive, já tinham me alertado, mas é aquela coisa, você acaba deixando algumas coisas para cima da hora, e aí você é obrigado a fazer algumas coisas que você não queria. Eu coloquei. E na viagem, esse carro começou assim, ó. O carro começou a engasgar, e você pisava, e o bicho queria parar, e o bicho não tinha força. E logo eu lembrei, poxa vida, eu abasteci naquele posto, por que coloquei naquele posto? O carro não aceitou aquele combustível, aquela comida. Então, se um veículo como esse, uma simples máquina como essa, não aceita comer qualquer coisa, por que que você, que é um ser humano, uma máquina poderosa nas mãos de Deus, vai aceitar comer qualquer coisa? E muitas vezes aquilo que faz mal para você, você sabe que a maioria das enfermidades é por causa da alimentação. A maioria delas é a alimentação. É o que você coloca para dentro de você. Por isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala não, é aquela frase. Nós somos aquilo que nós comemos. Os Estados Unidos é um país poderoso, um dos maiores. É verdade ou não é? Só que ali tem o povo mais desequilibrado da face da terra. Você pode olhar para eles, para você ver. Eles são desequilibrados para tudo a respeito de comida. Como que pode um povo que está no lugar mais poderoso, que é considerado o mais poderoso da face da terra, não se preocupar com aquilo que coloca para dentro? Por isso, tome cuidado, não tenha o autocontrole da sua vida, o autocontrole do seu estômago. Muitas vezes você acha que você está comendo comida, você está comendo apenas emoções, porque você está triste, você quer comer, você está feliz, você quer comer, você está enfrentando um problema, você quer comer, você está frustrado, você quer comer, e você vai comendo, e você não sabe que você está atrapalhando a sua vida. Aí, parece ter um mal. Não, eu quero que você entenda, o nosso corpo primeiro é templo do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não entendem o porquê que elas vivem estressadas, e porquê que elas são depressivas. Elas são estressadas, depressivas, tristes, porque tem a ver com aquilo que ela come. Tem uma substância que é liberada chamada cortisol, que é o hormônio do estresse, da tristeza, da depressão, do cansaço, que é liberado através do intestino, através do estômago. Não somente daqui, ó, mas daqui, ó. Uma pessoa que ela não toma água, por exemplo, os pensamentos dela são muito lentos. Por isso que muitas pessoas dizem, eu não consigo entender, eu não consigo raciocinar, parece que tem um demônio aqui na minha cabeça. Não tem a ver com
aquilo que ela está fazendo com o corpo dela, pessoal. Por isso, tenha cuidado. É a sua vida. Sabe? Não tenha preguiça de fazer aquela comidinha. Eu não abro mão disso. Sabe? Eu preciso comer lanche. Eu preciso comer isso. Não abra mão de fazer aquela comidinha fresquinha, gostosa, sabe? Com alho, com cebola, muita cebola. Eu gosto muito de cebola. Muito alho, muita cebola. Tire essas coisas artificiais. Sabe? Comer legumes. A gente gosta de ir lá na farofa, né? Na gordura. Coma legumes. Sabe? Coma salada. Tome bastante água. Faça uma atividade física. Você está cuidando, né, do maior templo, que é o templo do Espírito Santo. Você precisa de energia. Você precisa de saúde para trabalhar. Deus, para buscar Deus. Para cumprir com o seu propósito. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Muitas pessoas, elas teriam uma qualidade de vida muito melhor se elas assumissem o autocontrole daqui, ó, do seu estômago, do seu intestino. Imagina quanto você vai ganhar. Já estou controlando a minha genitália, já estou controlando o meu estômago, meu intestino. E agora, o